Esse menino era o ator mais amado do Brasil nos anos 80. Toda criança queria ser ele, toda mãe torcia por ele. Mas o que aconteceu com Jonas Torres depois que as câmeras se apagaram é uma das histórias mais tristes que a TV brasileira já produziu. Ele perdeu o padrasto, perdeu o irmão, perdeu a mãe e o Brasil perdeu ele. Fica até o final porque o que ele decidiu fazer aos 50 anos vai te surpreender. Jonas de Lima Torres Reibon nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1974. Só o nome já carrega história. Ele é neto do aviador Alberto Martins Torres e bisneto do escritor alagoano Jorge de Lima. Mas não foi a família que levou ele para o mundo artístico, foi o padrasto, o ator Fábio Junqueira, que muita gente lembra de novelas da Globo, casou com a mãe do Jonas e viu naquele menino um talento natural. Com 9 anos, Jonas estreou no cinema, o filme Bar Esperança, ao lado de Marília Pêra e Hugo Carvana. Ele fez o filho dos protagonistas. E ali todo mundo percebeu, esse menino tinha alguma coisa diferente. Um ano depois, a Globo chamou. Jonas entrou na novela Vereda Tropical como Zeca e o Brasil inteiro se apaixonou. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 1985, aos 11 anos, Jonas ganhou um papel que marcaria a vida dele para sempre, o Bacana de Armação Ilimitada. Ao lado de Cadu Moliterno, Andréa Beltrão e André de Biasi, Jonas virou o menino mais famoso do Brasil. 3 anos no ar, capa de revista, ídolo de uma geração inteira. Só que quando a Armação Ilimitada acabou, Jonas tomou uma decisão que ninguém entendeu. Depois de Armação, Jonas continuou na Globo. Fez Top Model em 89 como Arthur, fez Vamp em 91 como Daniel. Ele estava crescendo, virando galã. A Globo tinha planos para ele. Mas em 1994, com apenas 20 anos, Jonas Torres fez as malas e foi embora do Brasil. E não foi para Hollywood, não foi fazer filme. Jonas Torres se alistou no exército americano, virou paraquedista. O Bacana de Armação Ilimitada, pulando de avião com farda militar. Parece roteiro de novela, né? Mas era a vida real dele. Jonas disse depois que precisava se encontrar, que a fama na infância tinha tirado dele a chance de descobrir quem ele era de verdade. E o exército fez isso, de um jeito brutal, mas fez. Se você tá impressionado até aqui, espera, porque a parte mais difícil da vida do Jonas Torres ainda não começou. Comenta aqui embaixo, você lembrava do Bacana? Depois do exército, Jonas não voltou para a TV. Ele ficou nos Estados Unidos e seguiu outro sonho, a aviação. Talvez por causa do avô, o aviador Alberto Martins Torres. A aviação estava no sangue. Jonas virou instrutor de voo, depois piloto de paraquedistas, depois mecânico de aviação. Ele construiu uma vida inteira longe das câmeras, longe da fama, longe do Brasil. E nesse meio tempo, pouca gente sabe, mas o Jonas teve um romance com uma das atrizes mais famosas do Brasil, Dira Paz. Ele revelou isso numa live em 2020. Namoraram antes de ele ir para os Estados Unidos. Dira seguiu e virou uma das maiores atrizes do país. Jonas seguiu e sumiu do mapa. Jonas tentou voltar algumas vezes. Fez Malhação em 98, fez uma participação em Império em 2014, mas cada vez que ele tentava recomeçar, a vida tirava alguma coisa dele. Em novembro de 2008, o padrasto de Jonas, Fábio Junqueira, faleceu. O homem que colocou Jonas no mundo artístico, o homem que acreditou nele quando ele era só um menino, se foi. Jonas ainda estava digerindo essa perda quando veio a pior de todas. Caio Junqueira, meio-irmão de Jonas, também ator, também talentoso. Caio fez A Viagem, fez Tropa de Elite, fez dezenas de novelas. Em 23 de janeiro de 2019, Caio sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele não resistiu, morreu aos 42 anos.
Jonas estava nos Estados Unidos quando recebeu a notícia. O irmão que cresceu com ele, o amor que dividiu o mesmo amor pelo teatro e a mesma infância na TV, se foi. E como se a dor não bastasse, 10 meses depois da morte de Caio, a mãe dos dois, Dona Maria Inês, não aguentou. Ela adoeceu gravemente após perder o filho e faleceu. Em menos de 10 anos, Jonas Torres perdeu o padrasto, o irmão e a mãe. O menino que era o mais alegre da TV brasileira ficou sozinho do outro lado do mundo. Se essa história tá te emocionando, se inscreve no canal, porque a gente conta aqui o que ninguém mais conta. Mas Jonas Torres não desistiu. Em 2024, aos 50 anos, ele tomou uma decisão: voltar para o Brasil. Depois de mais de 20 anos morando nos Estados Unidos, trabalhando como piloto, mecânico, dublador em Los Angeles, Jonas decidiu que era hora de voltar para casa. Ele apareceu na estreia da peça O Cravo e a Rosa, no Rio, reencontrou amigos como Pedro Vasconcelos, com quem fez Vamp nos anos 90, e Pedro disse uma coisa que chamou a atenção, que Jonas deveria investir na direção, que o talento dele vai muito além de atuar. Jonas disse numa entrevista: "Eu voltei para resgatar minha profissão, e porque metade da minha família está aqui." Ele foi o bacana, foi paraquedista, foi piloto, foi dublador, perdeu quase tudo. Mas aos 51 anos, Jonas Torres está de volta. E dessa vez, ele não veio passear, ele veio ficar. Se você cresceu assistindo a Armação Ilimitada, se você lembrava do bacana, comenta aqui, bem-vindo de volta, e se inscreve porque toda semana a gente traz a história real por trás dos famosos que marcaram a sua vida.